como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5, capítulo 18, do livro de Jeremias. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor Jesus, mais uma vez na tua presença, nós te agradecemos, Senhor, pelo tempo que estamos mais uma vez semeando na tua presença, porque sabemos que colhemos vitória, Senhor, quando viemos à tua casa. E aqui, Senhor, lhe prestamos um culto de louvor e adoração. Leva toda a mente cativa a ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Recebe a adoração deste lugar. Continue aprovando, Senhor, e assim, Senhor, Pai, movendo através do louvor, do menor da criança ao adulto, ao mais velho, do coral, Senhor, ao pequenino, do louvor, Senhor, em conjunto ou, Senhor, individual. Recebe, Senhor, nesta noite este culto mais uma vez, nessa sexta-feira, ao qual, Senhor, te damos, Senhor, a glória, o louvor, a honra e a sabedoria para todos sempre. Cura, Senhor, quem entrou neste lugar enfermo, e através da tua palavra e através dos louvores cantados, continua, Senhor, injetando no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, o que tu tens, Senhor, para a tua igreja e para as nossas vidas, que somos a tua igreja ambulante na terra. Fala, Senhor, conosco, porque nós queremos te ouvir. A tua palavra é ela que fala e não nós. É a tua palavra, Senhor, que vem ao nosso encontro, do íntimo da nossa alma e que fala ao nosso coração. A tua palavra, Senhor, é pura, é viva, é eficaz, é fortaleza, é refúgio, é rochedo, é socorro. A tua palavra restitui, abre porta, fecha. A tua palavra levanta, Senhor, abatido, exalta, humilha. A tua palavra, Senhor, é o que o mundo precisa e o que a nossa alma também precisa para continuar, Senhor, descendo a casa do oleiro. Vem, Senhor, nesta noite falar aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Podeis assentar, adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eu pedi aí para o Alex, não é? Falo Cacá, mas Cacá, Kiki, mas Alex, já que Alex não está aí, colocando um outro, né, para trazer a palavra, porque eu estou meio assim, sem voz. Apesar que eu tenho 3 pulmões, antes eu tinha só meio. Aí eu andava, Carlinhos, com balão de oxigênio, até uns 11 anos de idade. Mas aí Jesus me curou, me deu 3, né? Jesus sempre faz em abundância. Ninguém entende, não é? Grande Deus, tá vendo? Isso é para você ter certeza que Jesus fez o milagre. Por isso que eu falo que é 3, porque um é dele, um é alguma coisa dele, né? Mas a minha voz está muito ruim hoje. Eu pedi para ele botar o pastor aí, pastor Gilson, né? O bispo Marlon, apóstolo Marcinho, não sei, Ismael, Gabriel, não sei, colocar alguém para pregar, não é? O Edson, mas rapaz, eles me colocaram aqui nessa batalha. Então nós vamos tentar, se acabar minha voz, vocês terminam a pregação. O tema que eles deram foi Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 6. E com alguns minutos antes de entrarmos no versículo que ficará como tema, eu coloquei algumas coisas aqui onde nós podemos ver a pessoa de Jeremias, ou o livro de Jeremias. Quando você fala de Jeremias, você vai ver, talvez do capítulo 1 ao capítulo 24, profecias do 24, mais uns 20 capítulos, experiências. Você vê que no capítulo 36 ele até fala sobre um
que escrevia para ele, não é? Ele falava e Baruque anotava lá e o rolo ia sendo escrito. Mas, de alguma forma, o Espírito de Deus também me fez assim, lembrar, você vê que ele é um homem que, se nós formos colocar uma palavra só para Jeremias, seria talvez integridade. Segundo, que era um homem duro contra o pecado. Ele não era duro contra as pessoas, não duro contra qualquer grupo que aparecesse no tempo dele, mas contra o pecado. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma identidade. Você vê que Jeremias denuncia o povo que esquecia de Deus, que às vezes se arrumava de ter alguns falsos deuses, não é? Também injustiças sociais, idolatrias e até falsos profetas. Uma outra coisa também que ficaria como talvez a antologia das antologias, que ao longo da época pós-exílica, a pessoa de Jeremias também talvez colocaria, talvez no dia de hoje, como um Moisés fracassado. Se alguém fosse colocar aí ou fazer alguma autoria sobre ele, alguns talvez trariam ele como um Moisés fracassado, né? Você vê no capítulo 15, versículo 17, um solitário. Também um que perde instituições ou talvez até a sua própria terra, capítulo 16, capítulo 12, capítulo 20, perdendo até a sua família e sendo incompreendido, né? Porque às vezes na nossa família nós queremos ser compreendidos, mas na maioria das vezes nós somos incompreendidos. Você tem família? Família tem problema? Muito ou pouco? Todas têm. Porém, Jeremias nunca ia querer isso no seu histórico ou no seu recorde. Ele, talvez alguém fosse escrever alguma coisa hoje ao povo e para nós hoje. Um texto que eu amo está no capítulo 31, que seria para nós. Capítulo 31, versículo 31 ao 34. Diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invadiram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você vê que ele está dizendo algo para o povo, e para nós hoje que somos povo, existem algumas confissões. Uma delas está no capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 10, no capítulo 18, do versículo 18 ao 23, e algumas lições. E uma das lições para o nosso aprendizado está no capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Diz o tema, descendo a casa do oleiro. Esses dias alguém escreveu, diz que lá em Sevilha, na Espanha, tem uma lajota e um armazém que eles colocaram um nome de que o maior ofício, mais nobre e bizarro, ou o primeiro ofício do barro é onde Deus é o primeiro oleiro e o homem é o primeiro vaso. Outra coisa, lendo esse texto, talvez me veio a pergunta, não sei se vem a você, mas é porque Deus nos fez do barro. Segundo, por que olaria para nos fabricar?
por que Deus se fez o oleiro e escolhe o barro? Você vê que você poderia responder de diversas formas, mas uma delas talvez seria as nossas limitações. Segundo, não devem ser esquecidas. Tem gente que às vezes esquece que ele é limitado. Eu lembro um dia que o pessoal fazia aí, até pegou um pastor americano, botou ele aí num vídeo aí com a capa de Superman, mas pastor não é Superman. Passou no vídeo, mas ele não é Superman. Uma pessoa com todos os poderes para fazer o que quer, não. Outra coisa, Deus trata com barro, por quê? Porque você é dependente total do Criador, de alguém que lhe formou. Terceiro, nós somos seres terrenos, parte da criação. Diz a Bíblia que você é formado do pó da terra, ou seja, os mesmos elementos te dão dois aspectos da salvação. Primeiro, a obra de Deus, quando você desce à casa do oleiro, é a obra de Deus em Cristo. Por nós, ela serve como simbologia. E também a obra de Deus em nós. A Bíblia diz em Gênesis 3:19 que o homem é do pó e retornará para lá. Por quê? Por consequência de desobediência. Você vê que é como se Deus trabalhasse numa didática. E a didática de Deus é a palavra anunciada. Hoje temos a palavra escrita, mas o povo não estava ouvindo de jeito nenhum. Aí Deus agora trabalha com figuras. Deus trabalha nos evangelhos com parábolas, mas trabalha usando alguns profetas, e um dele, como Jeremias, como figuras. Você vê os 6 versículos que você leu, fala aí sobre o oleiro, fala aí sobre a roda, e fala o que mais? Sobre o barro. Isso. Você vê, é como se as mãos do oleiro estão sobre o barro, trabalhando sobre a roda. Outra coisa, Gênesis 2:7, você vê de novo o trabalhar de Deus na criação, e veio Deus de novo num trabalhar, dizer, se alguém está em mim, na nova criação, nesse novo coração, nesse espírito que você recebe. A roda representa a vida. Você vê que é como se giro inesperados ou repentinos acontecessem. É como se talvez giros nesse trabalhar do oleiro, você tivesse perda, você tivesse ausência, você passasse por doença, por catástrofe, mas é como o Deus está dizendo, olha, eu estou trabalhando na sua vida. Eu continuo trabalhando na sua vida. Às vezes, os giros são lentos, tanto que fica um negócio tão costumeiro e monótono. Às vezes, as pessoas são castigadas pelos giros da vida e não entendem nem o mistério e o segredo que existe na vida. Outra coisa, a Bíblia diz que, ou nesse capítulo 18, versículo 1 ao 6, que esta roda, e representando a sua vida, é opcional algumas escolhas. É opcional você escolher. Você vai escolher a mesma miséria, os mesmos problemas, as mesmas decepções, os mesmos complexos, ou você vai escolher, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver, apesar que está difícil, mas eu sei que Deus está trabalhando no vaso.
Deus está rodando as coisas. Às vezes está lento. Às vezes você não está vendo nem a velocidade do giro, mas o oleiro está trabalhando. Outra coisa, o Senhor disse a Jeremias: Ele não trabalha como queremos. Talvez algumas pessoas gostariam que Jesus trabalhasse no iPad, que Jesus trabalhasse só formatando, que Jesus trabalhasse de uma forma, num estalo, ou talvez movido a barco, numa mesa, não sei. Não, mas Jesus trabalha agora sobre a roda. Você vê que é como se Deus está falando para Jeremias e está falando para você hoje: olha, durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, eu trabalho. Durante toda a sua existência, Deus trabalha. Você pode não perceber, você pode não ver, você pode até não entender, mas Deus trabalha. Você pode até não sentir, você pode até estar tentando, pensando outra coisa, mas a palavra que veio para Jeremias e vem para a nossa vida não tem que ser uma palavra histórica, não tem que ser uma palavra, o que é para depois da queda de Jerusalém, o que é primeiro reinado, para o segundo, para o terceiro, lá para a idade nova. Ele é tão novinho, o outro é mais velho, um tem 8, outro tem 21, não importa. Para Deus não importa, para Deus é o que Deus quer fazer na sua vida. A palavra é inspiração, infalível, mas agora é para a situação que você está vivendo. É a situação que você está passando. Primeiro, Deus trabalha. Você vê que o mais importante não é a roda. O mais importante é o barro. Vem para essa roda, olha, você e eu somos o mais importante. Você vê que a salvação é de graça, a justificação é porta de entrada, mas a santificação é um processo longo, que depende de renúncia, obediência e submissão. Outro sim, um barro cheio de pedra ou sujeira não funciona, porque tem que estar macio e tem que estar homogêneo, para ficar firme sobre a roda. Outra coisa, às vezes a roda gira, a vida está girando, e nós não nos adaptamos à mudança e nem renunciamos a nós mesmos. O descer à casa do oleiro é que um vaso para ser forte, um vaso para ficar firme, forte, precisa passar pela fornalha da purificação. Você vê que o processo espiritual você nasce de novo, processo de salvação é de graça, porém, isto não anula a vontade humana, ou o livre-arbítrio da pessoa, talvez voltar para trás, esfriar, não é? Abandonar o oleiro. Você vê que Atos 7, versículo 51, diz que eles resistiam. Sabe o que é resistir? É recusar de forma consciente a vontade divina transmitida ao seu coração. Eles resistiam. Parece como nos dias de hoje. Resistem. Porém, resistem de forma consciente. Não vão poder depois arrumar como é que eles dizem aí? Arrumar uma brecha na lei, não é? Jeremias olha e vê o oleiro, vê a roda, vê o barro. Porém, qual é o mais importante na visão? Para você, qual é o mais importante na visão? O oleiro
A roda ou o barro? Qual o mais importante? O oleiro, a roda ou o barro? No versículo 4, diz que como o vaso que ele fazia de barro se quebrou aonde? Aí é que é o negócio. Por quê? O vaso se quebrou aonde? É engraçado. Um certo turista lá na Europa diz aí um testemunho que o vaso estava sendo ali preparado, bonito, lindo. As mãos do alfareiro, ou de quem tem esse ofício, a pessoa que estava passando viu um vaso lindo, mas o vaso se quebrou nas mãos dele. E o turista perguntou para ele: por que você fez isso? Se o vaso era tão lindo. Ele responde: pelo tato dos meus dedos, percebi nas entranhas do barro que havia impureza. Segundo, toquei com as minhas próprias mãos, palpei com os meus dedos, e um pedaço do barro não era o que eu queria para esta vasilha. Outra coisa, quebrei nas minhas mãos para retirar toda a impureza. Você vê que é como a mensagem de Deus viesse para Jeremias: olha, não importa quantas voltas a vida dá, não interessa o tanto de flexível que você é, fica nas mãos do oleiro. O melhor lugar para você estar é nas mãos do oleiro. Mesmo que ele te quebre, ainda é o melhor lugar. Mesmo que ele vai fazer recomeçar de novo, é o melhor lugar. Mesmo que ainda não está do jeito que ele quer, ainda é o melhor lugar. Não é a roda, não é o vaso, não é o barro, mas é as mãos do mestre. Você vê que o bom oleiro sabe como ele vai te quebrar. Porque às vezes tem momentos que nós achamos que podemos descer à casa do oleiro e criar um vaso na nossa medida, criar o modelo do jeito que nós desejamos, mas nunca nós vamos fazer da forma que Deus quer, se Deus não estiver com as mãos dele sobre nós. Me veio a pergunta: será que nós permitimos as mãos do oleiro nos tocar de verdade e refazer? Não me responda. O tal plano da salvação em andamento, a Bíblia diz, ou você faz mais uma analogia se você quiser: barro, solo, impureza. Quando a isso acrescenta-se água, e ainda é pisado. Outro sim, a justificação nos garante isso. Ezequiel 36, do versículo 25 ao 27, você vê um tsunami de água sobre nossas vidas, sobre nosso coração, sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito. Outro sim, quanto mais pisado, mais quebrado, mais moldado, mais água. Era como se tudo que nos atrapalha vai sendo removido pelo tsunami de água que vem da parte de Deus. Água simboliza a palavra,
água simboliza o Espírito Santo e o seu trabalhar. Nós vivemos como se, olha pastor, a justificação é pela fé. Realmente nossos pecados são perdoados. Pastor, e a santificação é pela fé também? Não. Santificação é continuação para uma nova vida, para uma nova criatura. E é basicamente, você lembra lá no seu computador, quando você faz o delete, não é? Delete. É a limpeza diária de Deus em nós, é a santificação. Você tem que viver com o botão delete. Processo longo, árduo, mas é o melhor lugar para estar, é na casa do oleiro. Outro sim, quem brinca com o pecado não chega a lugar nenhum. Eu sempre falava para um amigo meu, eu falei terça-feira, o nome dele é Bu. Não sei se é o primeiro ou o último, mas o segundo deve ser Bá, Bu e Bá. O Bu era tão doido, mas brincava com o pecado. Um dia não conseguiu brincar mais. Hoje precisa de ajuda. Hoje está pedindo ajuda. Me socorre, não é? Me ajuda. Porque eu em vez de ficar na casa do oleiro, eu escolhi o lamaçal do pecado. E o pecado, quando te pega, é difícil você sair dele. A Bíblia diz, ó, não deis lugar. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, mas o diabo veio para te matar. Ele só tem um plano: te matar, te roubar, te destruir. Parece um plano meio atrapalhado, mas não é. É o mesmo plano todos os dias. Jesus não. Eu tenho um novo pensamento e plano mais alto, e todo dia é algo novo. O diabo é a mesma coisa. Jesus repete sempre, mas sempre tem algo novo. Jesus é repetitivo, mas sempre coisa nova. O diabo não. Ó, Carlinhos, você não vai sair disso, você vai ficar patinando. É igual fez com o burro. O cara patina, mas não sai do lugar. Jesus não. Jesus te dá sandália de fogo. Jesus te dá carro de fogo. Jesus te dá apito de fogo. Para você não ficar parado. Jesus te dá asa. Jesus te renova para você voar. O diabo quer você patinando no lamaçal. Quanto mais você patina, parece areia movediça. Mais você vai. Jesus não. Falou, Abraão, o negócio é o seguinte, ó. Tá vendo aí? Olha para cima. Essas estrelas aí, é o tamanho da sua. Conta as areias do mar aí, vai. Quantas estrelas? Jesus tem coisa, mas é grande para a tua vida. Quando você desce à casa do oleiro, você não está brincando. Quando você desce à casa do oleiro, além de você não estar brincando, Deus está te levando a sério. Deus vai mostrando, Jeremias, não preocupa com o povo. Não preocupa com prisão, não preocupa que você vai tomar, não preocupa, fala. Você vê que é como se o Espírito de Deus falava ao meu coração que sem santificação e as mãos do oleiro, porque você sozinho não vai. Não é, Carlinhos? Não vai, nós sozinhos não vai a lugar nenhum. Mas com as mãos do oleiro, o processo adianta. Você vê que esses dias alguém falou assim: estava no nosso amigo Facebook, a murmuração atrasa a promessa. Fiquei pensando naquilo. Verdade. Verdade. Porque toda pessoa, isso é regra. Regra. Que murmura, só patina. Tem que dar um skate para ele, um patinho de lá, levar ele para a Rússia, para esquiar lá em Sochi. Estou pensando até ataque terrorista, mas não manda ele para lá não.
Vai para outro lugar, vai esquiar em New Hampshire, algum outro lugar aqui perto. Deus não. Deus faz Abraão subir, ainda dá provisão para ele lá em cima. É diferente. O diabo quer você patinando e caindo de cabeça. Deus não. Sobe um monte, vai subindo. Fica tranquilo. Não tem nem instrumento. Me adora. Lá eu providencio. Você tem que adorar. Mesmo na casa do oleiro, você precisa adorar. Mesmo você não entendendo o que ele está fazendo no vaso, adora. Mesmo você não está entendendo a situação, adora. Eu não entendia, não é? Já pensou? Não pode correr, não pode isso, não pode aquilo. Aquela coisa toda. Por muitos e muitos anos. Porque bronquite asmática profunda é um negócio terrível. Você parece um gato. Uau! Não é? Parece que tem uns 15 mil gatos dentro do seu peito. E eu vivia dentro daquele negócio no Brasil lá que tem na parede lá. Inalação, é. Eu vivia naquilo, até que eles me deram um tanque, eu acabei com todos eles. E todo dia eu estava lá, então eles me deram um logo para levar para casa. Inalação. Por quê? Porque você não tem. Seus pulmões não suportam. Então você precisa de ajuda. Olha o meu pregador ali. Isso é benção demais, não é? Isso pregou Marcinho. Deus soprou dentro de nós um fôlego, meu irmão, de vida. Não é de morte. Às vezes parece que você está descendo a casa do oleiro, mas tem que descer de novo, não é? Essa casa do oleiro, esse Deus, o que Deus quer? Não, mas quando você está descendo para Deus, você está subindo. Quando você está descendo a casa do oleiro, Deus está te vendo de pé. Por isso que diz, olha, é melhor você andar de joelho, não é? É melhor quem anda de joelho e fala pouco, do que vive aí igual um saci pererê com a perna só pulando para lá e para cá. Deus não vê como o mundo vê. Deus trabalha na sua vida. Você não é perfeito, mas é falho. Você não é perfeito, mas precisa de as mãos do oleiro. E às vezes elas vão te ajudar, às vezes elas vão te tocar, às vezes vai apertar, às vezes não, ele vai te levar para algum lugar que você nem sabia, que você nem esperava. Mas é quando você desce a casa do oleiro. O descer a casa do oleiro não é você, eu sou menor, a coisa está ruim, a coisa está difícil, Deus está tratando comigo, o negócio está... Não, descer a casa do oleiro é caminho de vitória para a tua vida. Quando mais pessoas descerem a casa do oleiro, uma melhor igreja você tem, um melhor pai você tem, uma melhor família você tem, melhor jovem você tem, melhor adorador você tem. Se todo mundo descesse a casa do oleiro todo dia, não aguentava uma nação. Uma nação não segurava. Se o povo descesse a casa do oleiro, entendendo que Deus tem um propósito. Você vê que é como diz Hebreus 9:21, olha, deixe Deus pôr a mão em você por completo. Porque às vezes a pessoa quer que Jesus seja doutor particular, não é? Trabalha só em algumas áreas. Mas deixa Deus tocar por completo. Ele é muito mais que clínico geral. Clínico geral pode ser de São Paulo, de Nova York ou lá de Tóquio, Tagawa, Shimakata, o que for. Chochochoki, whatever news. Não importa. O que importa é você deixar Jesus te tocar por completo. Porque tem situações que elas vão ser adiantadas e tem situações que você não vai entender quando acontecer, quando você deixar Jesus te tocar por completo.
Enquanto você não deixar Jesus tocar por completo, fazer com parcialidade, vai ficar na casa do oleiro. E vai ficar rodando. E vai ficar rodando. E às vezes é giro devagar, né? Giro lento. Você lembra daqueles carrossel? Tínhamos no Brasil que até parava, tão devagar que estava. Você lembra a roda gigante? Você lembra, né? Tinha medo. Subia muita gente na sua cadeira lá, na roda gigante? Era um ou dois de cada vez, né? Casa do oleiro da mesma forma. Diz que ambos se formam uma só carne, não é? O esposo e a esposa. Então Deus, é desse jeito, é um ou dois. É um tratamento de Deus individual com você. Mas você tem que deixar Ele trabalhar por completo. Outro sim. O que compromete a nossa santidade? Você vê que, às vezes, para um jovem, ele iria falar amizade com o mundo. Talvez para um mais experiente, talvez falaria o desânimo. Mas você vê que qual a imagem que você forja na sua casa é a pessoa que você deseja ser. Outro sim, uma casa aconchegante e uma igreja relevante impulsiona para o intento que você pode lograr. Você vê que a imagem do Deus Santo, se ela estiver formada em nossa mente, em nosso coração, que é o que Jeremias escreve, frutos e obras de santidade aparecerão e terá benefícios pessoais. Você não pode ser um troglodita em casa e achar que o seu filho vai querer ser santo, achar que a sua filha vai querer santidade. Não, o que você é em casa já classifica quem você quer ser. Quando você desce a casa do oleiro, a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 9 ao 11, que a nossa santidade não pode ser roubada se somos alicerçados na palavra. A vida para alguns pode até ser uma aventura, porém, escolhas determinantes de bem-aventurado ou de bem frustrado. Você tem a opção de ser bem-aventurado, mais do que feliz, ou um bem frustrado. É como se você descer a casa do oleiro, a santidade é o coração dos ensinamentos bíblicos. No Antigo Testamento, a palavra santidade traz a denotação ou algo mais forte, aonde nós colocaríamos como cortar ou separar, ou seja, distinção da criação, ser distinto dos demais. No Novo Testamento, 1 Pedro 1,15, aonde a escrita vem, olha, seja santa em toda a sua maneira de viver, ou seja, uma vida de santidade equaciona-se numa vida de vitória. Hoje, se você pegar o que nós vivemos na nossa época, na escola, na política, na mídia, liberalismo, é mais ou menos, o Estado não deve intervir na economia, ou seja, não digo que Deus não existe, mas nós não precisamos dele. É mais ou menos assim. Outra coisa, a formatação através de influência. O que acontece com as crianças? O que acontece com os meninos? Eles têm um estado dúbio das coisas e aí são enclausurados. Enclausurados. Não vão buscar santidade nunca. Não vão descer a casa do oleiro nunca, se você não for exemplo primeiro. Se na sua casa não é formatado ser, eles não vão ser.
Se você não der exemplo, você não vai ter aluno nenhum, porque você não é exemplo. Santidade é partilhar o caráter de Deus. João 17, do versículo 20 ao 22. E aqui, feche os teus olhos. Santidade é partilhar o caráter de Deus. João 17, 20 ao 22. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, comunhão, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Descer à casa do oleiro, Jesus é o maior exemplo. É você compartilhar o caráter de Deus. Se você nem compartilha com a sua família, imagina com os de fora. Se você não compartilha nem na sua casa, imagina com os da rua. Descer à casa do oleiro é você deixar Deus trabalhar na sua vida por completo. Por completo. A Bíblia diz, olha, andai em espírito e cumprireis o quê? O propósito. Quando você anda, é mesmo sem você entender, você anda, você caminha, você desce, as mãos do oleiro estão trabalhando. É andai em espírito e não satisfarei as concupiscências da carne. Você anda, você desce, você caminha, mas as mãos do oleiro estão sobre a tua vida. Você descer à casa do oleiro é você compartilhar o caráter de Deus. Feche os teus olhos enquanto nós vamos ouvir uma música, um louvor, e você tem esse momento para adorar ao Senhor. Já que o nosso sonoplasta está ali, está trabalhando no som hoje, trabalha durante o culto, né? Durante a pregação. Mas vamos ouvir uma canção para adorar ao Senhor. E você vai descer à casa do oleiro. Desça sem parcialidade. Desça de todo o coração. Desça por completo. Mesmo que você não está entendendo o trabalhar de Deus, anda. Desce. Caminha. A Bíblia diz, olha, e o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Se quebre nas mãos do oleiro. O oleiro sabe trabalhar com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Não deixa ninguém quebrar você. Deixa o oleiro te quebrar. E seja quebrado e moldado por esse oleiro. Enquanto você adora o Senhor, se você quiser oração, vem à frente. Quer orar pela sua família, pela sua saúde, pelo seu ministério, pelas suas finanças, pela sua casa. Venha, porque o oleiro é as mãos dele que te tocam, é as mãos dele que ajudam, é as mãos dele que fortalece. Sabe o que é descer a casa do oleiro? É compartilhar o caráter de Deus. Não se preocupe
com impureza, com fracasso, com situação difícil. Não, Deus trabalha na tua vida. E é o melhor lugar para estar é na casa do oleiro. Mesmo que você não entenda, adore. Faça como Abraão e seu filho, adore. Vai subir do monte adorando. Canto comanda. É nos pés do oleiro. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Enquanto você não se quebrar de tudo, enquanto você não fazer por completo, você não sai dessa situação. Enquanto você não levar Deus a sério, você vai patinar. Leva Deus a sério. Porque o oleiro trabalha. A visão que foi dada para Jeremias é Deus falando: olha povo, eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Eu trabalho. Fique tranquilo com o seu fracasso. Fique tranquilo com a sua imperfeição. Nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Desce a casa do oleiro. Desce. Desce. Deixa o teu vaso quebrar nas mãos do oleiro por completo. Aí a tua situação vai, Deus vai dar jeito. Mas quebra nas mãos dele. Oh Espírito de Deus, descendo da tua casa, Senhor, descendo da tua presença, descendo porque tua glória desce sobre nós, teu poder vem sobre nós. Tu sabes a nossa situação, tu nos conheces, tu é o Senhor da nossa vida, tu conheces o nosso coração, a nossa intenção, a nossa motivação. Tu conhece os nossos pensamentos. E diz a tua palavra que os teus são maiores e os teus caminhos são mais altos. Nós descemos a casa do oleiro porque sabemos que tu está trabalhando com o nosso esposo, tu está trabalhando com a esposa, tu está trabalhando com os filhos, tu está trabalhando com a família, tu está trabalhando na saúde. Deus está trabalhando quando você desce a casa do oleiro. Mesmo que você não entenda, Deus está dizendo para você hoje: fica tranquilo. Eu te vi, eu te conheço. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Pai. Eu sou tua provisão, eu sou tua providência, eu sou. Desce adorando, sobe adorando, entra adorando, passa na fornalha adorando. Seja tratado, aperfeiçoado pelas mãos perfuradas do Cristo Jesus, pelas mãos perfeitas de um que é perfeito em tudo e em nada pecou. Desce a casa do oleiro. Desce. Acalma o teu coração, não temas. O Senhor é contigo. Nós te adoramos, Deus. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Adore, 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 adore. É você e Ele. É você e o oleiro. É o oleiro e você. Relina, Deus te conhece, viu? Fica tranquilo, Deus conhece você, sua família. Deus conhece sua mãe. Deus conhece sua situação. Fica tranquilo, confia e espera, chora mesmo. Chora porque o Senhor colhe as nossas lágrimas. Desce mais. Continua descendo a casa do oleiro e confiando, esperando e crendo, porque tem promessa para quem desce, tem promessa para quem espera, tem promessa para quem crê. Desce diariamente a casa do oleiro. O mandou rabacanta. Que lindo, Carlinhos e o Marcinho aqui, que lindo é isso aí.
Só Jesus faz isso. Trabalha em nós, Deus, para que nós possamos transformar outros, nós possamos ajudar outros, nós possamos dar fruto em outros. Nos ajuda, Senhor.